Boa tarde. Bem-vindos ao programa A Sexta Hora. Hoje quero te perguntar: você segue normas? Provavelmente sim. Mas você sabe dizer por que você tem feito isso ao longo da sua vida? O que determina seu modo de agir dentro dos limites impostos pelo seu grupo social? Você sabia que alguns costumes que seguimos na vida constituem fortes barreiras a novos aprendizados e conquistas na vida? Sim, muitas de nossas próprias condutas são impeditivos para alavancarmos nossas vidas. E nossa evolução como ser humano fica gravemente comprometida. Hoje queremos falar sobre um termo muito comum, porém poucos sabem de fato o que ele significa. Eu estou falando dos paradigmas. Você sabe o que é? Você sabe o que é isso? Isso é bom ou é ruim para você? Quem está aqui hoje para nos ajudar é o pastor, terapeuta e palestrante motivacional Batista Benson. Boa tarde, querido patriarca. Boa tarde, Layala. Seja bem-vindo a esse programa. Muito obrigado. É sempre um prazer enorme estar aqui. Esse programa que tem a proposta interessantíssima, né? Que é tirar você que está aí desse lado obscuro da vida, fazer você enxergar a luz que emana de Deus, a luz que emana do conhecimento, do amor, da tranquilidade, da paz. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre paradigmas, Laela. E curiosamente, né, a pergunta é: paradigma é bom ou é ruim? Né? E é interessante porque a resposta é muito cômica. É bom, mas é ruim. Interessante. É bom, mas é ruim. Por quê? Paradigmas são bons porque eles são normas, Nayara. Normas norteadoras da vida do indivíduo dentro de determinado grupo. É um modelo de vida. Os paradigmas é um padrão que a pessoa tem a seguir. Um padrão que ela determina para ela não se perder totalmente na vida. Então, por esse ponto de vista, é perfeito. Eles são muito importantes. E todos nós temos que ter. Imagine uma pessoa, né? Uma pessoa largada no mundo, sem saber o que deve fazer, sem saber que rumo tomar. Isso seria um desastre total. Com certeza. Uma pessoa totalmente sem bússola, sem norte, sem saber o que seguir, sem ter um parâmetro do que ela está fazendo, se está bom, se está ruim, se está certo, se está errado. Agora, nem toda regra leva a pessoa ao sucesso. E é disso que nós estamos falando hoje aqui. Conversar um pouquinho sobre isso. Porque nem toda norma nos leva ao perdão, ao amor, ao sucesso. O interior de cada ser humano, Layala, ele precisa se desenvolver. Nós não somos máquinas. Nós não nascemos com um chip onde nós fazemos apenas aquilo que fomos determinados por uma programação ou por uma fórmula, né? Nós precisamos nos desenvolver de forma interior. E é aí que a insistência em alguns paradigmas podem nos prejudicar seriamente, né? E ao longo da vida, não tem como evitar. A gente acaba experimentando coisas que nos diminuem. A gente acaba tendo vivências, né, que apagam um pouco o brilho das nossas vidas. E às vezes nós ficamos depressivos, amargurados, chateados, distantes das pessoas, deprimidos, né, desesperados, por que não dizer? E os paradigmas, se eles não forem revistos constantemente, o que pode acontecer? Ele pode afastar as pessoas de nós. Se nós não estivermos o tempo inteiro analisando os paradigmas que nós criamos ao longo da vida, ou seja, que normas que nós criamos para viver, para nos relacionarmos,
As coisas mudam, os cenários eles vão mudando. E quando esses cenários mudam, precisamos ter inteligência emocional para poder lidar com essas mudanças, né? Então, se os paradigmas não forem revistos constantemente, eles podem nos afastar das pessoas, nos prendendo em nosso próprio entendimento. E isso faz com que nós não consigamos perceber o outro. E isso é muito chato, né? E aí, muitas vezes, nós também nem temos razão em determinadas coisas, mas acabamos achando que temos razão, que somos o dono da razão, que não existe um outro mundo além daquele que nós criamos, porque o paradigma, ele desenha o seu mundo, né? E você se enquadra ali naqueles paradigmas, e esses paradigmas moldam você de tal forma que, se eles não forem revistos, você acaba ficando longe das pessoas. Você não tem um mundo de aproximação. Nem você se aproxima e nem deixa as pessoas se aproximarem. Porque aí você não consegue ouvir a opinião de ninguém. Você não consegue agregar novos ensinamentos. Você não consegue ter novas ideias, novos insights. Porque a sua mente é fechada. A sua emoção é fechada em alguns paradigmas que você criou ao longo da vida e que você de forma nenhuma abre mão deles. E às vezes são necessários que você mexa nesses paradigmas para as coisas darem certo para você. Isso é muito curioso. E é importante entender que o paradigma, muita gente fala de paradigma, é um termo muito comum, como você disse na abertura do programa. Só que muitas pessoas sabem o seu real significado, a sua real importância, né? Mas é pelos paradigmas que nós identificamos o mundo que está em nossa volta. O mundo que nós vivemos, eles são nos mostrados pela lente dos paradigmas. Interessante. Né? Pela lente dos paradigmas é que nós enxergamos o mundo em nossa volta. Isto é, as regras que são seguidas por nós para enxergar o mundo estão inseridas nos nossos paradigmas, né? E agora, dependendo de como é a sua família, dependendo de como são suas amizades e até o seu grupo social lá na escola, na faculdade, na igreja, você acaba ficando limitado, acaba ficando fadado ao fracasso. E nesse caso, ser a ovelha negra da família, dentro da sua constelação familiar, pode salvar todo o projeto familiar, sabia? Interessante. Esse ponto de vista não é a ovelha negra aquela, né? Às vezes o cara fala, a ovelha negra é a que, o rebelde, né? O que faz a maldade. Não, mas é aquele que conseguiu romper com os paradigmas que muitas vezes aquela casta familiar criou, né? Sim. Ou seja, na nossa família todos os homens não aceitam que as mulheres trabalham. Pensa uma coisa dessa. Sim. Mas aí de repente aparece um que fala, não, eu acho que isso não tem nada a ver, né? Aquela ovelha negra, né? Eu acho que isso não tem nada a ver, eu vou romper com esse paradigma. Seria então, patriarca, está relacionado com a forma como nós enxergamos o mundo, é isso? Perfeito, exatamente. E essa forma de enxergar, ela vem desde o berço. E aí, todas essas instituições, todos esses grupos sociais por onde nós passamos, nós vamos agregando e criando os nossos próprios paradigmas, né? E como eu estava dizendo, essa ovelha negra ali, às vezes ele fala, não, eu vou romper, eu não vou ser esse tipo de marido. Eu não vou pensar assim. Eu não vou pensar assim, não vou agir assim. Eu acho que eu vou procurar uma mulher que é bem sucedida também, Legal. que trabalha. Você percebe que ele tem muito mais chance de vencer financeiramente, de conquistar novas coisas, porque afinal de contas, tanto ele como a mulher estão ali produzindo juntos, né, para adquirir os seus bens. Olha só, isso só foi possível por causa que um dia surgiu aquela ovelha negra, aquela que decidiu romper com os paradigmas daquela casta familiar onde o cara é muito machão, onde o cara não dava oportunidade, meu avô, meu bisavô, meu pai, todo mundo era assim. Mas eu não quero ser assim, né? E aí a coisa começa a mudar, começa a se desenhar outra coisa. Então por isso, nós, os programadores neurolinguísticos, que ela também é programadora neurolinguística, os coaches, né, como somos, nós damos uma atenção
especial a essa abordagem dos paradigmas. Por que que fazemos isso? Porque muitas vezes coisas dentro do seu processo de individuação e de conversão, porque nós estamos falando também para pessoas aqui evangélicas, membros de igrejas, né? Pessoas cristãs também, esse seu processo de conversão, ele exige ressignificação. Sim. Né? Não adianta você vir do jeito... Jesus, ele fala, né, para você, não, venha como estás e eu vos aliviarei. Mas como é que Jesus faz isso? Através de proposta, de mecanismo de proposta. Ele vai alargando o teu mapa mental e você vai começando a perceber que a vida que você estava vivendo, ela não é legal para você, ela não se encaixa mais com você. Afinal de contas, agora você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, então certos comportamentos não tem mais sentido estar acontecendo na sua vida. E por que que continua acontecendo? Por que que você não tem uma evolução nesse processo de conversão, de individuação? Exatamente porque você ainda se apega a alguns paradigmas que você vem trazendo ao longo da sua vida, do seu passado, e você chega ali quando essa nova vida cristã te propõe mudança, você não consegue entender esse processo. Então esse negócio de você reservar tempo para Deus, nossa, eu nunca reservei tempo nem para mim, vou reservar para Deus. Você começa a ter essas ideias, né? Esses conflitos, exatamente. Esses conflitos interiores que acabam fazendo com que o seu processo de individuação, de crescimento, de evolução como ser humano, seja prejudicado. Isso é muito curioso, porque as pessoas, elas enxergam o mundo através dos seus paradigmas. Então, esses paradigmas, eles têm a função de filtro. Então, o que que acontece? Levando as pessoas a modificar os dados que eles têm, né, a ver com as expectativas criadas por elas próprias. Então, o que que acontece? Então, o paradigma fica ali como um filtro. Chega a determinada coisa, ele analisa o paradigma, ele compara com o paradigma que ele tem. Como é que eu penso isso? Como é que minha mãe pensava? Como é que meu pai pensava? O que que eu desenvolvi sobre isso? Ah, não, isso aqui não se encaixa. Não, mas isso aqui vai levar você a uma outra dimensão de pessoa. Não tem interesse. Porque você não destranca aquela caixinha, né? Você está sempre avaliando o mundo todinho através dos seus filtros. E os paradigmas, além deles influenciarem as percepções das pessoas, eles influenciam também as ações dessas pessoas. E por causa disso, as pessoas muitas vezes elas ficam fadadas ao fracasso. A vida inteira. Fadadas à solidão. Por quê? Porque os paradigmas que estão aqui na mente, elas impedem você de agir de uma forma diferente, que possa modificar e fazer com que você tenha seu sucesso, que você viva um grande amor, né, que você tenha uma excelente amizade. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Esses seus conceitos, eles trazem uma reflexão muito profunda, porque tem gente que acha que não é possível mudar. Não é verdade? É verdade. Tem gente que acha que não é possível mudar. Tem gente que insistentemente defende essa ideia de que eu não consigo mudar, não consigo romper, eu nasci assim, eu sou assim. E isso é muito perigoso. Perfeito. Tanto crer nisso, quanto viver assim. O que o pastor Batista está falando aqui hoje para nós é extremamente importante, porque você não tem como evoluir na vida se você não entende que o paradigma é uma mudança diária. Perfeito. Contínua. Certo. Perfeito. Na medida em que a vida te propõe essa transformação, que a vida te propõe um novo caminho, se você não mexer nos paradigmas, você não dá um passo. Verdade. Você fica estagnado ali. Então, nós podemos usar como exemplo, imagine que você precise usar óculos. Assim, eu preciso usar óculos, estou aqui de óculos, ó. Lá ela é mais chique, não precisa usar óculos, né? Tá aqui, com seus olhos naturais, lindíssimos. Ó, os paradigmas, eles são como as lentes, né, certas que você escolhe para o óculos. Não adianta eu pegar ali e colocar qualquer lente aqui, porque eu não vou enxergar. Sim. Então o que eu faço? Eu preciso colocar as lentes corretas, com o grau correto, para você conseguir enxergar o mundo ao seu redor e pelo seu modo.
E se você não usar as lentes apropriadas, o que vai acontecer? A sua visão ela vai ficar embaçada. Eu uso lentes de contato, e se não for adequado... Mas funciona do mesmo jeito, né? Com certeza. Então, ó, a sua mente, a sua visão vai ficar embaçada. Ela vai ficar distorcida. Ou seja, a sua visão da realidade não seria possível porque você está usando as lentes erradas. Então, é mais ou menos essa comparação, né? Você precisa usar um óculos, você precisa, né? Os seus paradigmas são como as lentes certas que permitem você enxergar apropriadamente pelos seus próprios olhos, seu próprio modo de ver a vida. Agora, a questão está justamente aí. Essas lentes estão corretas? Essas lentes estão realmente permitindo você enxergar o mundo como ele realmente é? Ou a sua visão está embaçada? Ou a sua visão de vida está distorcida? Tem muita gente usando paradigmas errados e a visão tem ficado distorcida, tem ficado embaçada, não é isso? Então, são os paradigmas, Laela, que fazem com que as pessoas acreditem que a maneira como elas fazem determinadas coisas na vida é a maneira correta de se fazer. Ou até a única maneira de se fazer, né? E isso faz com que as pessoas elas não aceitem novas ideias, tornando-se muitas vezes pessoas fechadas e talvez até um pouco passíveis, né? Não são muito passíveis de mudanças. E é aí que eu quero analisar um pouquinho com você o que aconteceu com Jesus Cristo. Porque é perfeito essa análise da vinda de Jesus para o mundo, para poder tentar passar essa ideia do que é realmente o amor, do que é realmente o perdão, do que é o sucesso, do que é a família, do que é o casamento, né? Jesus ele veio para tentar mostrar que você não precisa ser uma pessoa amarga, ruim, fazer maldade, gerar pensamentos suicidas, né? Então nós vamos analisar a relação de Jesus com seus discípulos. Vamos falar um pouquinho disso. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério, o que ele fez, Laela? Ele pegou líderes de várias religiões, de vários grupos sociais. Existia naquela ocasião, né, vários grupos sociais e vários grupos religiosos. Essênios, fariseus, escribas, herodianos, enfim, vários. E aí o que acontece? Jesus chega e ele começa a buscar pessoas para agregar o seu grupo ali, né, de discípulos, e foi justamente os paradigmas que eles traziam de suas religiões, que eles traziam das suas famílias, que foram os motivos de conflitos entre aquilo que Jesus ensinava e aquilo que eles já tinham de visão da vida, né? Então os conflitos foi justamente por causa disso. Eles não estavam acostumados a ouvir aquelas coisas tão diferentes sobre convivência, sobre perdão, sobre amor, que Jesus começou a falar com eles ali. Então você veja, Laela, que ali nós temos Jesus, o Filho de Deus, tentando ensinar os seus discípulos que os seus paradigmas, eles eram diferentes daquilo que Deus pensava. Né? Perfeito. Uma das coisas que mais marcou foi justamente quando Jesus fala, né? Às vezes ele tá andando ali, aí ele vê Zaqueu, né? E o cara era um publicano, né? E os discípulos que vinham de religiões, dos essênios, dos fariseus, eles, poxa vida, publicano fica cobrando imposto para Roma ali, e Roma nos aprisiona, e Jesus vai fazer amizade com esse cara, mano. Então, olha os paradigmas, né? Não, nós judeus não concordamos, não gostamos de publicano. Esses caras aí querem sugar o último dinheirinho que a gente tem. E aí Jesus olha para Zaqueu ali e fala, desça aí da árvore. Cara, hoje me convém comer na sua casa. Nossa.
Menino, pense um negócio desse, que loucura que foi. O sacode na mentalidade Sim, daquela sociedade. exatamente aquela sociedade, aqueles discípulos, os seus seguidores, judeus, ficaram pensando, rapaz, esse cara tá doido, entendeu? Esse cara tá doido, né? Ou seja, Jesus estava de olho na vida, no arrependimento de Zaqueu ali, mas os discípulos não estavam se portando com isso, cara. Eles estavam preocupados com outra coisa, com seus paradigmas. E os paradigmas diziam, a gente não gosta de publicano. IPT saudação. A gente não gosta de samaritano. Exato, você citou um exemplo excelente da mulher samaritana, né? Quando Jesus vai pegar o caminho ali do poço para tomar aquela água, né? E ele vai e pega o caminho dos samaritanos. E os discípulos falam, ei Jesus, cara, isso aí, onde é que tu vai, mano? Isso aí, a gente não anda nesse caminho aí. Jesus, é por quê? Porque judeu não se dá com samaritano. Jesus entendeu? usa a metáfora, né, a parábola do bom samaritano para tentar fazer eles entenderem de forma mais ampla essa questão dos paradigmas. Exatamente. Jesus, ele quebra os paradigmas todo dia. E é exatamente a proposta de Jesus para a nossa vida. É quebrar seus paradigmas. Se não fosse para quebrar seus paradigmas, para alargar o teu mapa mental de entendimento, não teria sentido Jesus vir à Terra, ele simplesmente iria assistir essa destruição humanitária, né? O ser humano fazendo cada vez mais maldade, mais ruim. E aí curioso isso, porque isso já aconteceu. Quando Deus ele olha ali a humanidade e resolve mandar o dilúvio, um dos argumentos dele é esse, a maldade da humanidade está tão grande que chegou ao meu coração, me deixou chateado, e eu não tenho prazer no homem que eu criei. Então, quando Jesus vem, ele vem com uma abordagem diferente. Não a abordagem do dilúvio, mas ele vem com uma abordagem de tentar alargar a mente do ser humano para poder fazer você entender que você precisa mudar certas coisas na sua vida. Então, essa abordagem de Cristo ela é interessante. Jesus ali, ele aborda o ministério de mulheres, né, por exemplo, porque ali, no povo judeu, esse negócio de mulher falando, né, muito machista. Então, as orientações sobre o amor, as orientações sobre a lei, sobre o perdão. Então, foi quebrando muitos paradigmas ali e foi um dos motivos pelo qual, inclusive, ele foi crucificado. Porque na hora que se coloca Barrabás de um lado, Jesus do outro, Barrabás representando, né, aquele cara que levanta a espada para tentar matar o opressor do povo judeu, que era o governo romano. E bota Jesus, que dizia, quanto a odiar seus inimigos, não, eu vos digo, amai vossos inimigos. Se te bater de então, um lado, ofereça o outro, para de levar mágoa do seu coração, esquece isso. Gente, isso pareceu muito estranho. Por quê? Sim. Porque aquela sociedade que grita, crucifica Jesus e solta Barrabás, ela não queria abrir mão dos seus paradigmas. Verdade. Não queria abrir mão dos seus paradigmas. E acabou ali mandando para a cruz o próprio Filho de Deus. Então imagine a consequência que é você tentar se firmar num paradigma, talvez da mágoa, não, olha, e os meus sentimentos, se me fez maldade, eu aprendi com meu pai, que a gente deve esquecer de ver. Cara, então são paradigmas que precisam ser quebrados, ressignificados. Lembra o que eu disse sobre a questão de que quando eu usei os óculos para exemplificar o paradigma? Eu disse que se você não usar as lentes apropriadas para os seus olhos, a sua visão vai ficar embaçada, a sua visão vai ficar distorcida. Ou seja, você vai ficar longe da realidade que a vida está tentando te propor. E isso acontece demais. Talvez você esteja aí longe do emprego da sua vida porque você não foi capaz de ressignificar, de naquele momento abrir a mente, quebrar um pouco aquele paradigma que estava te escravizando no desemprego e acabou ficando longe do sucesso profissional que você poderia estar. Talvez você seja alguém que está aí sozinho. Por quê? Porque não quebrou o paradigma que você vinha arrastando na tua vida. E aí o que acontece? Às vezes acontece uma situação,
mas porque você fala, não, eu nasci assim, esse é meu jeito de ser, não vou abrir mão do meu jeito de ser por qualquer mulher, por qualquer rapaz. E aí o que acontece? Você tá aí sozinho, tá aí chorando, tá aí amargurado. Por quê? Porque não foi capaz de entender que a vida chegou para você. E quando a vida chega, a vida não chega do jeito que você desenhou, não, querido. Às vezes a vida chega com um jeito diferente. Então, se você nunca atingiu o teu sucesso, a tua plenitude, a sua felicidade, fazendo o que você vinha fazendo a vida toda, às vezes 20, 30, 40, 50 anos, é hora de você fazer diferente. É hora de você interpretar a vida diferente. Senão você vai continuar sozinho, senão você vai continuar sem dinheiro, senão você vai continuar vivendo solidão. Então é importante você entender isso. Será que você está usando a lente correta? Né? Paradigma é importante, eu já falei aqui. Agora, será que o grau não aumentou? Né? Será que o grau não diminuiu? E você está aí com a sua visão totalmente embaçada? Não está enxergando a vida direito? Que Deus está propondo para você grandes oportunidades e você está jogando isso pela janela simplesmente porque você não quis trocar a lente dos seus paradigmas? Então eu quero dizer que você tem que avaliar, Layala, tem que avaliar sempre as suas lentes de paradigmas. Desse seu paradigma aí que você tem que avaliar sempre essas lentes para saber se elas estão apropriadas para esse momento da sua vida. Porque talvez lá atrás você tinha um grau baixinho, né? Então você usou determinado paradigma para se defender de um relacionamento e deu certo. Só que agora, para esse atual relacionamento, o teu grau tá desestabilizado, entendeu? Eu adorei, a sua lente tá fraca, amigo. Você não tá conseguindo ver, tá entendendo? Ei, amiguinha, você não tá conseguindo ver. Então tá tudo embaçado para você, porque isso serviu quando o seu grau era baixinho. Agora que o teu grau tá alto, entendeu? Você tem que trocar a lente, porque por isso que tá embaçando tudo. E tua vida tá virando uma confusão por causa disso. Eu adorei esse exemplo das lentes, gente, porque é isso, né? Hoje, eu tenho que avaliar o hoje, o agora. E às vezes as pessoas, elas são intolerantes, né? Ah, não quero mexer com isso, deixa isso pra lá. Você não pode ser intolerante, porque todo dia você acorda, você está sujeito a cometer erros, a cometer falhas. Mas se você não tem noção de que o que você fez, o que você disse, as coisas como estão acontecendo na sua vida, é porque você precisa talvez de um grau maior. Eu falo que adorei o exemplo das lentes, porque eu recentemente tive que trocar minhas lentes. Né? Literalmente trocar as lentes. Porque o que eu estava habituado já não me servia mais. E a gente precisa estar aberto a isso na vida. Exatamente. Aquele pensamento, né, pastor? Aquela forma de agir, aquele jeitão. Você tem que pular do 1 pro 3, como eu pulei, né? Do grau 1 pro 3. E você tem que entender que só assim você vai enxergar. Sem sofrer. Exatamente. Né, sem sofrer. Entender que a lente embaçou, tenho que trocar. O paradigma não me serve mais. Certo. Isso deu certo para determinada época, para determinadas pessoas, mas para o meu momento agora não está funcionando, está me fazendo esbarrar nas coisas, cair no buraco, entendeu? E isso não está legal para mim. Então é hora de trocar as lentes desses paradigmas aí. E é exatamente isso que é a chamada ressignificação. A vida é dinâmica, a vida muda os seus rumos, sua cultura, seus conceitos, tudo isso muda. Às vezes você muda de grupo, às vezes você muda de igreja, às vezes você muda o seu status social, às vezes você muda de trabalho, às vezes você muda de namorada ou de namorado, né? E continua agindo como se as mudanças não estivessem acontecendo. Tudo muda menos eu. Todo mundo em minha volta mudou, menos eu. O mundo girou, mas eu não. Apesar de eu estar dentro do mundo, eu não sinto que eu estou girando. Fica assim, mas o mundo está girando. Rotação, translação.
E você tá ali, entendeu? E você tá girando junto com esse mundo. Você tá girando junto com essa vida de oportunidades que Deus está te proporcionando. E quando Deus faz isso, é importante. Foi muito chato para as pessoas na época de Jesus. Eu fico imaginando aqui, cara, você não conseguir reconhecer que o Filho de Deus tá ali, do seu lado, no seu meio, diante dos seus olhos, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Ah, ressuscitou morto, nossa, que coisa curioso, nunca vi ninguém ressuscitar mortos, mas... E aí, o que você diz? Não tenho nada para dizer, não. O mundo está Entendeu? girando, nada está acontecendo comigo, eu não vejo isso. Tá tudo modificando, tá tudo... se apresentando de uma forma diferente, mas eu não, eu sou intocável, eu nasci assim, eu cresci e vou viver assim. Gente, não, a vida ela é dinâmica, a vida muda, os conceitos, os valores, e você precisa ficar ligado nisso. Se os seus paradigmas ainda te atendem, pode ser que sim, na maioria das vezes não, na maioria das vezes os seus paradigmas estão ultrapassados. Você está usando velhos paradigmas para novos horizontes. E aí o negócio fica complicado. Um exemplo disso, e quem é que não conhece aquele cara que casa, né? Acontece ali, né? O garotinho, 20 aninhos, 22 aninhos, casa com a gatinha ali de 18. Só que ele casou, mas ele não se sente casado. Chega sexta-feira, ele quer ir pra balada. E a namorada. E a esposa diz assim, onde você vai? Vou pra balada. Ué, mas sozinho? Sim, eu vou rever meus amigos, entendeu? Vou tomar uma. Cara, você tá casado, amigo. E o casamento é diferente. Então as pessoas assim, elas estão em novos horizontes, vivenciando novos horizontes, mas os seus paradigmas ainda são velhos, né? São ultrapassados. É aquele crente, né? Então você casa e continua se comportando como solteiro. É o crente que agora ele se converteu, está trabalhando num departamento dentro da igreja ali, né? E às vezes ele é do departamento de louvor, de intercessão, uau, né? Ou colado com Deus, mas na folga, meu amigo, é no mundo, né? O crente Raimundo é um pé na igreja e outro no mundo, pegando todo né? mundo. Pegando tudo, curtindo tudo, né? Então, o curado emocional, a gente tem esse caso também daquele que foi curado emocionalmente, mas ele ainda quer ser a vítima. Não, eu tô curado, mas eu ainda sou a vítima. E quer se vitimizar com tudo. Cara, você foi curado, você fez terapia. Meu irmão, usa a terapia que você aprendeu para mostrar que você é outro, que você é grande, que você é maravilhoso, que você se tornou uma mulher incrível, né? Que você se entende, que você se percebe, que você tem o seu mapa mental alargado agora, que você enxerga a vida por uma visão muito mais ampla do que antes você enxergava. Então não dá para ficar buscando novos horizontes, vivenciando novos horizontes, mas vivendo de velhos paradigmas, cara. Se abrir para novos aprendizados, tem que quebrar paradigmas. Tem que quebrar paradigmas. Mudanças só são possíveis se você tiver coragem de avaliar os seus paradigmas. Coragem, porque a maioria não tem coragem de avaliar os seus paradigmas. Por quê? Porque essa avaliação, Laela, vai fazer você perceber que tu tá ultrapassado. Vai fazer você perceber que você, querida, você parou no tempo, amiga. Amiga, você parou no tempo, entendeu? Você está aí petrificada, você foi engessada no teu passado. E a vida está acontecendo e você não percebe. Você hoje é casada, mas você acha que não é. Você é mãe, mas você acha que não é. Você é uma mulher de Deus, mas você acha que não é. Então tá um monte de coisa errada. Você tá com a visão embaçada. Você tá com a visão distorcida pelos velhos paradigmas. Está batendo contra as paredes da vida. Porque você não está fazendo essa avaliação. Porque a avaliação, Laela, é inevitável que quando você alarga a tua mente, teu mapa mental,
quando você consegue olhar de fora o seu comportamento, você consegue perceber que é hora de você mudar, que é hora de você se adaptar a esse novo horizonte que a vida está te propondo. Então, acontece muito sobre a questão do julgamento do outro, Laela. Né? O julgamento do outro tem a ver com esse aprisionamento nos paradigmas. Né? Jesus, ele não nos mandou julgar, gente. Nenhuma igreja tem o direito de julgar, nenhum pastor tem o direito de julgar quem quer que seja, gente. Ninguém, nenhum ser humano pode ficar julgando o outro, porque Jesus, ele mandou a gente pregar e mandou a gente ensinar. Agora, julgamento é com ele. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que se desfez da sua glória, foi ele que se tornou PhD em humanidade. Então, só a ele cabe. Isso está muito claro, né? Eu desafio aí qualquer pastor a pregar um evangelho diferente desse, porque está muito claro lá na Bíblia, né? Seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica, né? Que quem julga, mano, é Jesus. É ele que vai romper ali o livro, né? Vai romper o selo, vai abrir o livro e vai analisar quem a gente foi. Se o amor passou por nós e nós ignoramos, se o perdão passou por nós e nós ignoramos, se a oportunidade do sucesso passou por nós e nós também não demos crédito, né? Se a família foi apresentada para você e você deixou de lado, você não quis levar a sério, se o amor chegou, te apaixonou e você desdenhou disso. Então, só Jesus consegue julgar, né, gente? Então o julgamento fica para ele, viu, Laela? E o nosso, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui pra gente terminar esse papo muito legal que a gente tem com você aqui aos domingos. Aconselhamento pastoral, terapia, psicologia, programação neurolinguística, processo de coach sistêmico. Tudo isso, gente. Livros de autoajuda só terão resultados se você permitir transformar seus paradigmas interiores. Perfeito. Então não adianta você pousar, eu faço terapia. Eu sou crente há tanto tempo. O meu pastor é um sol desde quando eu me converti. Cara, tu não ouve ninguém. Você não muda, você não cresce. Você não cresce, sabe? Você só tá trocando de pessoas, como se troca de roupa. Você só tá trocando de ambientes, como você troca o ambiente da sua casa. Não, gente. Experiências, vivências. Deus nos propõe a vida, para que essa vida ela te conceda a oportunidade de você mostrar a sua melhor versão. Queira, todos os dias, mostrar uma versão melhor do que você foi ontem. Eu tenho um conceito lá com a minha esposa que é muito interessante, que quando a gente fala do nosso amor um pelo outro, a gente sempre diz assim: eu te amo mais do que ontem e menos do que eu vou te amar amanhã. Legal. E isso é bacana. E a gente traz isso desde o namoro. Por quê? Porque, gente, é isso. Hoje eu tenho que amar mais. Hoje eu estarei amando menos do que eu pretendo amar amanhã. E é isso que a gente tem que fazer. Eu pretendo ser um amigo. Hoje eu sou mais amigo da Layala do que a gente era ontem. Mas eu sou muito menos do que eu pretendo ser amanhã. Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. E é assim que a vida vai chegando, que nós vamos agregando valores, que as coisas vão se modificando em nossa volta. Por quê? Porque eu tenho uma preocupação de quebrar esses paradigmas que está estagnando a minha vida, que está me impedindo de ser feliz. E não vale a pena preservar isso. Então, a gente que trabalha com coach sistêmico, a gente sempre fala isso. Gente, como é que a gente vai mexer na sua vida se você não permite? Então, a pessoa chega para uma terapia, a gente fala: cara, você quer isso? Onde você quer chegar? Tem gente que não sabe, né? Não. A gente pergunta assim: tá, e onde você quer chegar? Aí a pessoa começa a falar do problema, né? Não, porque eu não quero mais ser
assim, assado, desse jeito, desse jeito. Tá, mas o que você quer? Não, porque eu não quero mais continuar pensando assim. Aham. E o que você quer? Bem, eu não quero mais, né? Você não sabe o que você quer. As pessoas têm dificuldade de dizer o que querem, né? Então isso é muito curioso. Então, esse é um recado que eu queria deixar com os nossos queridos, amados, né, seguidores aí das nossas redes sociais que acompanham sempre o nosso programa Sexta Hora. Nós ficamos muito agradecidos pela sua presença, Patriarca, pela sua colaboração. E acredito que é um conteúdo extremamente importante para esse momento, né? Eu não sei quando você vai assistir, mas aqui hoje estamos gravando no comecinho de um novo ano, de um novo tempo, né? E nada melhor do que começar um novo tempo, novas oportunidades, com essa metanoia, com essa mudança de mente, Exatamente. de mentalidade, com esse passo grande, porque por mais que seja difícil, você precisa, sabe, se encarar, olhar para essas coisas que hoje não te cabem mais, não te servem mais. O Patriarca disse muito bem, a vida muda. A gente precisa mudar também, né, Patriarca? Exatamente. Para a gente conseguir Perfeito. viver coisas novas. Muito obrigada por essa palavra riquíssima para as nossas vidas. E eu quero te pedir que se essa palavra foi interessante para você, se você cresceu com isso, se isso fez você entender a importância de você mudar todos os dias, se tornar uma pessoa melhor, quero te pedir para que você curta e compartilhe esse conteúdo com as pessoas. O nosso canal da Fábrica de Compromissados tem muito conteúdo bacana. E você estará nos ajudando a construir um mundo melhor. A construir vários cenários de amor e paz, várias possibilidades na vida das pessoas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Você está sendo, vamos dizer assim, parte integrante dessa mão Proiso, dessa mão que estende-se, né, a outras pessoas. Legal. E isso vai ser muito bacana, pode ter certeza. Esse seu ato está colaborando com o nosso trabalho. Quero agradecer ao Patriarca e agradecer também a sua presença aí conosco. Todos os domingos nos encontramos aqui na Fábrica de Compromissados, nesse programa que tem um objetivo: te ajudar a enxergar a luz onde talvez você não veja. Um beijo grande no seu coração. Que Deus te abençoe e que você consiga romper os paradigmas retrógrados e evoluir. É Beijo. isso aí. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.